A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da CPAD, da Escola Dominical. Estamos estudando nesse último trimestre, o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania de Deus. Estamos vendo aí o sofrimento e a restauração de Jó. Nós já estudamos a lição de número 1 e hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título Quem era Jó? Mas antes de iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, a inscrever-se, acionar o sininho das notificações, para que você possa receber os vídeos em primeira mão, todos os vídeos que são postados aqui no canal, e você possa receber em primeira mão. Quero agradecer a você que é novo inscrito aqui no canal, quase que diariamente a gente ganha alguns inscritos. Nós estamos aqui numa meta de 500 inscritos, Se você puder me ajudar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que você possa fazer um compartilhamento, para que mais pessoas venham inscrever no nosso canal e também ser abençoado com a palavra de Deus. Esse canal é um canal de estudo bíblico que abençoa várias vidas. E também, se você gostar, deixe no final do vídeo o seu like para fortalecer o nosso canal. Então vamos lá. O texto áureo da nossa lição está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Você pode pausar o vídeo, fazer a leitura desta leitura bíblica, desse texto bíblico, porque nós vamos usá-lo para o estudo desta noite. A lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro, um homem de caráter irretocável. O segundo, um homem sábio e próspero. E o terceiro, um homem de profunda piedade pessoal. Todos os pontos principais que nós citamos aqui têm os seus respectivos subpontos, que nós vamos estudá-los no decorrer da lição. Então vamos lá. A título de introdução, nós vamos estudar quem foi Jó, de uma forma bem geral agora, em linhas introdutórias. Jó foi um homem diferente. Nós vamos ver que ele teve um caráter diferente, Jó teve uma espiritualidade distinta. Ele tinha uma vida espiritual incomum, que poucos homens tiveram a vida espiritual que Jó tinha. E também nós vamos ver que para que Jó tivesse esta vida espiritual, ele mantinha uma profunda comunhão com Deus. Vamos ver os bens de Jó, vamos ver as características de Jó, características morais, características espirituais. Então a lição vai girar em torno dessas lições que nós vamos retirar da vida de Jó. Número 1. Um homem de caráter irretocável. Subtópico 1. Jó era sincero. A Bíblia diz, lá no versículo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero. Sincero. Então vamos lá. Ser sincero é ter uma vida sem falsidade. Jó vivia uma vida pautada na verdade. A palavra sincero, o adjetivo sincero, segundo alguns estudiosos, vem
da expressão sem cera. Quando os artistas, né, nos teatros romanos, eles encenavam as suas peças, né, eles colocavam máscaras, alguns máscaras de cera. Então, aquilo era uma encenação, era uma falsidade, né? Não era a pessoa realmente que estava sendo retratada por aquela máscara. Então, quando alguém não usava essa máscara, ele era sincero, ou seja, ele era uma pessoa que falava a verdade, que não era hipócrita, né? Ele não tinha hipocrisia. Então, Jó era sincero, né? Jó tinha um caráter sincero. O que é o caráter? O caráter é o conjunto de qualidades de uma pessoa que definem a vida de uma pessoa. Se ele tem qualidades boas, ele é um bom caráter. Se ele tem qualidades más, ele é uma pessoa de mau caráter. Então Jó, ele era uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que não achava nenhuma culpa em Jó. Ele era inocente, ele era verdadeiro. Né? Então essa é a primeira característica do caráter de Jó. A segunda característica do caráter de Jó é que ele era um homem reto, né? Que é aí o hebraico yatsar. Yatsar tem o sentido de justo, alguém direito, né? Alguém correto. No grego da Septuaginta, né? Amemptos. Amemptos significa alguém irrepreensível, né? Tem o sentido de alguém que é irrepreensível. Então a palavra reto, um homem reto, né? O texto continua dizendo, Jó era um homem sincero e Jó era um homem reto, era um homem irrepreensível. Não é que Jó, não podemos pensar aqui que Jó não tinha nenhum tipo de pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Porque a própria Escritura diz que não há homem que não peque. Então Jó não é uma exceção. Ele também pecava. O único homem que não teve pecado foi Jesus Cristo, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Então ele era perfeito. Tirou Jesus, todos os homens são pecadores. Porém, Jó, apesar de ter a natureza pecaminosa, ele procurava ser reto, procurava ser sincero, e isso era uma característica do seu caráter. Uma outra característica de Jó, né, duas na verdade, no subtópico 3, é que ele era temente a Deus e desviava-se do mal, né? A palavra temer aqui, né, Jó era temente a Deus, não é que Jó tinha medo de Deus. O temor aqui diz respeito à reverência, ao respeito que Jó tinha para com Deus. E ele também se desviava do mal. Ele era um homem devotado a Deus, um homem devotado à adoração e sempre se mantinha distante do mal. Isso aí também está retratado no versículo de número 1. Jó era reto, Jó era sincero, Jó era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, nesse primeiro ponto, nós vemos aqui que Jó era um homem de caráter irretocável, irrepreensível. Era sincero, era reto, era temente a Deus e desviava-se do mal. Então, essas características eram destacadas na vida de Jó. Todos os seus contemporâneos viam que Jó vivia desta maneira e igual, exatamente como a Bíblia menciona. Então esse foi o tópico de número 1.
tá? Se você tem alguma dúvida, volte o vídeo, né? Não passe para o outro ponto sem entender a lição. Deixa sua dúvida aqui nos comentários que nós vamos responder para você. Tópico 2. Um homem sábio e próspero. Então, além de Jó ser sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal, ele era um conselheiro sábio, né? A Bíblia diz que ele era o maior, ele era maior do que todos os do Oriente. Este maior aqui não era só maior em riquezas, nós vamos ver aqui no tópico 2, né, as riquezas de Jó. Ser maior aqui também implicava maior em sabedoria. Então Jó era um homem sábio, ele era sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente, né? Maior aqui não pode ser entendido apenas como referência a bens materiais, como eu já disse, mas também a sua sabedoria. Então Jó era um homem sábio, Jó era um homem que vivia, aplicava a sua sabedoria, né, na sua vivência. Né? Então, no subtópico 2, a Bíblia diz que Jó era um homem próspero. Jó era um homem próspero. Olha que coisa interessante, ó. O texto sagrado destaca que, além da esposa, Jó tinha 7 filhos, 3 filhas. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muita gente a seu serviço. Note que o pastor José Gonçalves, ele mostra a prosperidade de Jó de uma forma completa, não somente os bens, tá? Porque ele mostra também a família de Jó. Então ser próspero não é somente ter bens materiais, mas também é ter uma família abençoada. Né? Uma família abençoada por Deus é um sinal de prosperidade. Nem sempre a palavra prosperidade na Bíblia significa dinheiro. Nem sempre significa bens materiais. Nem sempre significa recursos financeiros, uma conta abastada no banco. Ser próspero, na maioria das vezes, biblicamente, é ter paz, é ter uma família abençoada, é ter comunhão com Deus, é estar andando no caminho do Senhor. O subtópico 3 diz uma prosperidade baseada no ser, que é o contrário de hoje. Hoje, a pessoa ela é considerada próspera baseado naquilo que ela tem, não naquilo que ela é. Às vezes ela é uma pessoa mau caráter, mas ele é rico financeiramente. Então as pessoas olham e dizem, ele é próspero, porque ele tem muitos bens. Mas será que ele é próspero, né? Será que ele é próspero mesmo? Ou ele é só rico materialmente? Porque uma pessoa que ganha o seu dinheiro ilicitamente, ganha a sua riqueza ilicitamente, não pode ser comparado a uma pessoa próspera biblicamente. Aos olhos do mundo, sim. Né? No sistema mundano que rege hoje a sociedade, ser próspero está baseado no ter. Biblicamente, ser próspero está baseado no ser, não no ter. Então, esse tópico 3, nós vemos que Jó era um homem sábio e também era um homem próspero. Não prosperidade, né, somente de bens materiais, mas prosperidade de uma vida de comunhão com Deus, prosperidade de uma vida de paz com Deus, uma vida de retidão, uma família abençoada. Isso é prosperidade biblicamente falando. Então, se você tem alguma dúvida nesse ponto, não passe para o seguinte, tá? Deixe sua dúvida aqui nos comentários.
O seu comentário também nos ajuda bastante, né? Deixa aqui o seu comentário e fala, eu penso assim, né? Que Jó era assim, assim, assim. Isso vai somar para que outras pessoas leiam o seu comentário também e seja também edificado. Agora vamos para o último ponto da lição, que é o ponto 3, que diz assim: um homem de profunda piedade pessoal. A piedade aqui, ela tem o sentido de alguém devotado a Deus, né? Alguém devotado à vida religiosa. É o que havia na vida de Jó. Subtópico 1. Um homem dedicado à família. A Bíblia diz que os filhos de Jó, eles faziam banquetes, né, na casa dos seus filhos, né? Uma hora era na casa de um filho, tinha 7 filhos, homens, né? E 3 filhas. Então, eles faziam como se fosse um turno, né? O turnos. Hoje vai ser na casa do fulano. E eles convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem ali com eles, né? E Jó, quando terminava os banquetes, Jó oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, pensando o seguinte: talvez algum dos meus filhos blasfemaram de Deus no seu coração. Então eu vou oferecer sacrifício para que Deus tenha misericórdia deles. Então Jó era um sacerdote do seu lar, né? Jó, como um pai exemplar, era um sacerdote. Ele dava o exemplo de servir a Deus, oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos, era um homem dedicado à sua esposa, dedicado aos seus filhos, um homem fiel, né? Um homem devotado à sua família, né? É o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento. A Bíblia diz: se o crente não cuida dos seus, ele negou a fé e é pior do que os infiéis. Então, nós precisamos entender que Jó era um homem que se dedicava à sua família. Subtópico 2. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade. Então, o senso de moral de Jó era muito elevado, né? A vida moral de Jó era muito elevada. E também Jó tinha uma sólida espiritualidade. A vida espiritual de Jó, a vida com Deus, a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, de respeito, de temor ao Senhor, era uma vida sólida. O Novo Testamento, né, Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, algumas vezes ele ressalta isso, né? Vocês precisam estar firmes. Firmes, tomem a armadura de Deus e fiquem firmes. A firmeza espiritual é tão necessária nos dias que nós estamos vivendo, dias em que as pessoas muitos, né, estão abandonando a fé, estão deixando a solidez espiritual. O Jó é um exemplo de alguém que tinha uma vida espiritual sólida. E o subtópico 3, um homem de vida consagrada. Então Jó consagrava a sua vida, ele se santificava, né? Ele se santificava. O que é santificar, né? O verbo santificava, né, vem do hebraico kadash, que pode, né, ou que possui o sentido de ser separado e consagrado. Separado para Deus. Kadash é santificar-se para Deus, se consagrar para Deus. Ou seja, a sua vida deve estar consagrada a Deus. A vida de Jó era consagrada a Deus. Jó era separado. Jó desviava-se do mal. E nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos precisando, cada dia, consagrar mais a nossa vida a Deus. Porque o mundo, a moralidade do mundo, né, a falsa moralidade,
o sistema mundano que rege o mundo, guiado por Satanás, que é o príncipe desse século. Ele tem muitas vezes cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, e muitas vezes o inimigo também tem ludibriado os olhos de muitos cristãos, né? E estão se misturando com as coisas do mundo, que a Bíblia condena veementemente. Jesus diz: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, esta foi a lição de número 2. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Nós aprendemos que Jó era um homem de caráter irretocável. Nós aprendemos que Jó era um homem sábio, um homem próspero, mas a prosperidade bíblica, né? Não é a prosperidade somente de bens materiais. E também aprendemos que Jó era um homem de profunda piedade pessoal. Espero que você tenha gostado da aula, que ela seja de bênção e sirva de edificação para você. Deixa o seu like aí para nos ajudar, inscreva-se no canal e compartilhe, né, este vídeo nas suas redes sociais. E a minha oração é que Deus continue te abençoando e até a próxima aula.